quanto é genético, quanto que é um fator ambiental. Hoje a gente vive no país uma situação que as pessoas ficam bastante atônitas, tristes, tem pessoas que não estão querendo mais saber o que está acontecendo porque estão muito chateadas, vamos dizer. Isso pode, por exemplo, agravar um quadro depressivo, levar a um quadro depressivo. Não sei quanto existe uma diferença entre uma pessoa extremamente otimista e uma pessoa pessimista. Quem que tem mais facilidade para entrar no processo de depressão? Cuidado aí, professor, porque com o clima de histeria que está comandando o debate político no país, se o senhor disser que a situação do país ajuda... Leva à depressão. Leva à depressão. O fator econômico também, Bochá. Também, muitos desempregados, claro. né? Só esse ano, 700 mil pessoas devem ficar desempregadas no Brasil, né? É um fator muito grave dentro da família. Esse é um fator que está associado à depressão. As outras coisas são deprimentes. O que a gente tem visto é muito deprimente, mas isso não é necessariamente depressogênico. Entendi. O medo do desemprego também é tão terrível quanto o desemprego. Você chegar em casa e ter que dizer para a sua família que você perdeu o seu emprego, que vai ter dificuldade, você não sabe como é que você vai continuar pagando as suas contas, educando seus filhos, isso é um fator associado à depressão. Agora, isso pode ser só uma reação depressiva. Eu chego em casa, chego lá e conto o que eu acho que vai acontecer comigo amanhã. Amanhã eu fui poupado. Acabou. Durante a guerra, a gente tem umas dúvidas a respeito disso, mas durante a guerra, o índice de suicídio cai. E aí tem uma dúvida de em que parte da população que o índice de suicídio cai e por que cai. E as pesquisas mais recentes colocam em dúvida essa história. Mas tem várias coisas. Tem um estudo na Escócia agora muito interessante. De 1939 a 1946, o índice de suicídio parecia cair menos para determinadas categorias sociais e grupos etários. Então, a gente associa o fator estressante com a resposta de estresse. Mas não é o fator estressante pode causar estresse de um jeito numa pessoa, outro tipo de resposta numa outra pessoa. O senhor falou na guerra, eu lembrei da Segunda Guerra Mundial e lembrei de um dos grandes nomes daquele período, que é o Winston Churchill, que enfrentou a guerra, venceu a guerra com uma tremenda depressão. Eu nem sabia disso. É o cão negro de Winston Churchill. Mas ele não tinha só depressão, ele tinha provavelmente um transtorno bipolar. E aí porque o biógrafo dele... ele tinha coisa assim, na plataforma de trem, por exemplo, ele não chegava lá na frente, ele ficava lá atrás, entendeu? Ele não chegava perto de uma janela muito alta e tal. E enfrentando a guerra e comandando aquilo tudo. Mas isso não é sintoma de depressão, né? Não, é que ele tinha fases depressivas. Ele tinha fases depressivas e ele tinha algumas outras coisas, mas ele também tinha umas fases de desinibição. De desinibição. E de uma energia... Euforia. Uma tipo de coisa não tão eufórica, mas de uma energia e uma capacidade... E ele cuidava muito da energia dele, né? Isso. Ele sempre e o biógrafo deitava dele quando podia. O biógrafo dele disse que se ele não fosse, provavelmente, bipolar, a Inglaterra teria perdido a guerra. Quer dizer, de repente, a alteração de humor pode ser uma coisa produtiva. Se ele tivesse sempre deprimido, não ia dar. Professor, eu quero sair um pouco do conceito da depressão para falar dos tratamentos. E aí peço desculpas para voltar à minha experiência recente. Você vai ilustrar o programa. Foram muitas mensagens que eu recebi de toda a ordem. Muitas dizendo que a depressão decorria da ausência de fé religiosa, de uma crença, eu sou ateu. Outros de que decorria do estilo de trabalhar, muito contundente, arrumando muita confusão, muita briga, etc. Criando muito problema para o chefe. E todos sugeriam, de alguma maneira, um tratamento. Eu estou convencido, pelo meu caso, de que o que deu jeito na minha depressão, pelo menos por enquanto, foi a medicação. A medicação de natureza psiquiátrica, enfim. Química, né? Que tem efeitos colaterais ruins, mas que resolve a questão central, pelo menos no meu caso. Mas muita gente contesta isso e diz que tratamentos alternativos, yoga, terapias de várias naturezas, botei aqui meditação, muita gente recomendando meditação, muita gente que se curou, inclusive, pessoas citando suas próprias experiências. A pergunta é, há um único caminho para curar a depressão? E havendo vários, estatisticamente, qual é o mais eficiente? Então, o problema é que existem várias depressões. E muitas delas, talvez, não respondam a medicamentos. Por exemplo, você tem uma perda
nós estávamos brincando aqui, né? De repente teve um acidente e você tem a notícia de que você sofreu uma perda muito importante afetiva. E de repente essa pessoa, depois de 10 dias, é encontrada. Acabou o problema. Então o que você vai ter uma reação pós-trauma. Mas aquela reação depressiva, ela se transforma em alguma outra coisa. Quando você fala já de uma forma de depressão que tem começo, meio e fim, como você estava descrevendo, que é a forma clássica de depressão, que é a forma nuclear de depressão, essa não responde à maior parte das outras coisas. Como é que a gente sabe que não responde? Bom, a gente sabe porque até apareceu o primeiro tratamento eficaz, que foi em 1936 e 1938, que foi o eletrochoque, que a gente chama de eletroconvulsoterapia, nenhum tratamento era capaz de fazer esse quadro desaparecer. Como é que a gente sabe que não era possível? Porque já existia todas essas coisas, já existia meditação, já existia religião, já existia descanso, já existia botar uma pessoa no navio e dar uma volta ao mundo junto com o seu psiquiatra, que era uma forma muito agradável de exercer a psiquiatria e acompanhar um paciente. É mesmo? Já era caro, professor? Tinha um psiquiatra francês chamado Jacques-Joseph Moreau, que morava em Tours, que foi conhecido como Moreau de Tours, que ele pôde fazer os estudos dele de haxixe quando ele acompanhou um paciente para o Oriente Médio num cruzeiro marítimo. Então, essas coisas sempre existiram e sempre ajudaram pessoas. A medicina não tinha nenhum tratamento eficaz para isso. E a gente continuava tendo os alienistas e as instituições trabalhando. É verdade que no Império Romano sempre existiu depressão, né? Os médicos da época levavam os pacientes para os banhos. Alguns banhos. Alguns banhos e lá tinha o lítio. O lítio estava por lá. É verdade isso? Tem um estudo... Mas como explicar isso? É uma intuição? Não, é que medicina é muito decorrente de observação e relato. Você vai aprendendo com o tempo. Quer dizer, se você pensar que nós temos medicina ocidental desde o Hipócrates, 460 a.C., como é que continua existindo essa profissão se não tinha nenhum tratamento eficaz? As pessoas foram aprendendo com quem? Foram aprendendo com os padres, foram aprendendo com os religiosos, foram aprendendo com o relato dos pacientes. Experimentação. Isso, você foi acumulando essas coisas. A partir de um certo momento, você começa a perder o conceito estrito de depressão, e esse que é o problema. Porque depressão é um termo novo. E você para de chamar de melancolia, como os médicos romanos chamavam, e você começa a chamar de depressão. E aí você tem depressão contra melancolia, tristeza, luto, melancolia, de repente você tem um negócio que chama depressão maior. Não existe, mas é a palavra que se usa. E todos os medicamentos de 1980 para cá são testados não mais contra aquela melancolia, que era um quadro biológico, com um tratamento químico ou físico, como era a eletroconvulsoterapia ou a medicação, e você passa a tratar aí uma multidão de pessoas com diferentes procedimentos psicológicos ou medicamentosos. Mas isso acontece no Brasil hoje? A gente sabe que a maioria das pessoas não tem acesso a um médico especialista preparado para ficar ali 40 minutos ouvindo a pessoa falar com quem ela vive, como é que está o trabalho, como é que está a família. Há muito erro de diagnóstico? Esse é o terapeuta. O problema é, quando você faz a pergunta de qual é o melhor tratamento, você tem que saber para quê. E para quê? Não é para depressão maior. Qual é o melhor tratamento para depressão maior? Porque existe aí também o uso do medicamento simplesmente para sintomas e não para causa. Pois é, mas se você trabalha com depressão maior, basta você ter X sintomas por tantos dias que você acaba podendo enquadrar no diagnóstico, como aconteceu de 1980, na época do lançamento do Prozac, e aí você trata todo mundo com medicação e muita gente melhora, porque muita gente tem uma porção de reações de estresse. E o que acontece? Você prova que o Prozac é melhor do que placebo em 2 ensaios clínicos e você registra como antidepressivo. E nós temos 40 e tantos medicamentos antidepressivos. O problema é quantos deles funcionariam naquele caso de melancolia que o médico do Império Romano mandaria tomar lítio naquela estação de água, naquele lugar do Mediterrâneo. Com aquele paciente. Com aquele paciente. As últimas pesquisas mostram que a maior parte desses medicamentos não funciona para aquele quadro. E aí, o que tem um trabalho de 2 anos atrás, dizendo assim para os médicos, por favor, preste atenção se o seu paciente não tem as características de melancolia, que são quais? Encurtamento do tempo de sono, perda de apetite, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisão, etc. Mas talvez não precise de medicação, como você falou. Esta precisa. Esta precisa. As outras, você tem algumas que não precisam. Por exemplo, doutor? Se você tiver uma reação depressiva porque você está com um problema conjugal, vai para terapia de casal, ou se separa, ou resolve o problema, ou porque você
tem um fator de trauma, porque você acabou de passar por um sequestro, ou você participou de uma guerra. Aí a causa bem clara, né? Mas o caso do Boechat, por exemplo, não tinha causa, você não localizou uma causa. Vai fazer a obra que eu fiz para você. Tem. Eu não sei, eu estou brincando. Não, mas... Eu não tenho histórico familiar, Isso. pelo menos identificado, não tenho. Não tenho pessoal, nunca me ocorreu algo que me imobilizasse. Que me travasse, alguma coisa aconteceu que alterou alguma coisa no funcionamento biológico e psicológico. Deixa eu dar um palpite na vida do Boechat. Foi o Mitre. Eu acho, é o contrário. Eu acho que esse problema que o Boechat teve, ele teve talvez no melhor momento da minha vida profissional. E pessoal. Não só profissional e pessoal. Pessoal. Eu acho que eu posso dizer isso. E ele já passou antes, no passado, dificuldades graves e tal, e não teve nada. Como é possível isso? Quando você está muito bem, está no auge aí vem essa coisa. Vou dar o exemplo, e aí eu quero linkar com outra coisa. Isso é perfeito, Mitre, porque... Por exemplo, eu fui demitido do Globo em 2001. Eu estava lembrando disso. Não queria falar. Mas eu não tenho. Imagina, minha vida está na internet, aliás, a sua também, de todo mundo. Enfim, foi um trauma para mim, brutal. Brutal. Pela demissão, pelas circunstâncias, pelo tempo de profissão, de vida que eu tinha dentro daquela casa, pelos amigos, tudo aquilo foi uma pancada. Eu não fiquei deprimido. Pois é isso. Eu fiquei triste. Eu fiquei jururu, fiquei melancólico, sei lá que nome teria, fiquei chateado, fiquei um tempo longo, demorou para me recuperar, mas eu não parei de raciocinar, de trabalhar, de pensar. De dormir. Dormir, eu sempre dormi mal, mas enfim. Agora, essa coisa, professor, que eu tive e que parece que 350 milhões de seres humanos não tem. Não. Ah, não. Não. É outro tipo. Pois é. Essa é uma forma muito nuclear. Essa é a forma que pode provavelmente ser uma disfunção médica que merece diagnóstico e tratamento específico. E que não é uma dessas coisas que se trata, por exemplo, com meditação. Tá. Então, esse que é o problema. Porque a gente usa o termo para coisas muito variadas. Gerais. E esta, é muito amplo. Isso. Então, o que é que causa isso a gente não sabe. A gente investe muito em pesquisa disso. E agora a gente vai investir mais porque os médicos de repente se deram conta que nós tínhamos feito um exagero de diagnóstico na hora que nós fomos para a depressão maior. E as nossas evidências de pesquisa são muito mais para formas específicas como essa. Então, o problema é, o que é? É porque a partir de uma certa idade você fica com alguma flutuação hormonal que pode ser relevante? É porque o seu organismo não aguenta mais o ritmo de sono-vigília que você tem que enfrentar? É porque o efeito cumulativo do estresse ao longo da vida pode ter causado isso? É porque justamente porque você está numa fase muito boa que você pode, entre aspas, baixar a guarda e poder, de alguma forma, diminuir a sua resiliência, que enquanto você está naquela situação da Globo que você tem que se defender, você recruta suas energias para enfrentar as coisas, como na guerra aparentemente acontecia. Mas o caso dele é mais comum ou mais incomum? O estresse costuma ser um gatilho? É mais incomum porque a prevalência desses quadros nucleares, que são problemas médicos, é muito menor do que esses milhões, centenas de milhões que as pessoas estão falando. Essas centenas de milhões de pessoas, elas têm milhares de quadros diferentes, provavelmente. Nós hoje trabalhamos com o quê? 50 quadros diferentes, 50 nomes diferentes para formas de depressão. Mas o estresse está presente em muitos deles. Muitos deles, mas esse aqui é um dos pontos que a gente está chamando a atenção agora. Estresse não é igual a depressão. E a gente está usando antidepressivos que não sabem que eles não são só antidepressivos e que também ajudam a reduzir estresse. Então, aí dá uma expansão do conceito e uma perda de eficácia. Assim como alguns desses medicamentos fazem você dormir mais profundamente e, na verdade, não deviam ser aplicados para esse fim, né? Porque alguns dos medicamentos que eu acho melhores para pegar uma pessoa que está só com problema de insônia ou só com angústia, por exemplo, e dormir melhor, eles não são bons antidepressivos. Agora, fazer doutor, o quê, perdão? A pessoa está com angústia. Sim, eu já entendi, e não está dormindo bem, e você quer esticar o sono e quer reduzir a angústia, você pode usar um desses medicamentos que é comercializado como antidepressivo e que, se você for tratar um caso de depressão mais nuclear mesmo, para valer, não funciona. É isso. Mas ele é melhor que placebo.